Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Taxar os mais ricos vai resolver os problemas dos mais pobres? Taxar os mais ricos com um arcabouço fiscal que tem um limite de teto de gastos, tem um limite de teto de gastos. Que gastos são esses, Ricardo? Gastos primários. Gastos primários: saúde, educação, segurança, pesquisa, meio ambiente, ambulância do SUS. Esses são os gastos primários. Tributar esse pessoal vai resolver o problema? Vamos para a vinheta para falar pela última vez sobre isso. Solta a vinheta. Vamos lá, para quem assistiu o vídeo anterior, é porque agora estão aparecendo vários memes, né? Então fica aí, assiste o vídeo até o final, compartilha com um amigo seu. Falei, olha aqui, o Ricardo falou isso aqui. Pode comparar com o vídeo de outros companheiros, tá? Para você entender isso aqui, tá? Muitos vídeos, né, como eu estava falando, das redes sociais, que é para tirar os dos mais ricos. Olha só o lugar, olha só o que esse Congresso pega. Acontece que isso não vem de hoje, isso daí é do ano passado, ano retrasado, desde que o Brasil foi descoberto que tem esse treco dos mais ricos explorando os mais pobres. Sempre teve. Mas por que o governo ficou tão irritado agora? Por que eles ficaram irritados? Era para pegar do rico para dar para o pobre? Né? Perfeito, qualquer agitação a gente é a favor. Tem que fazer isso mesmo. Realmente esses caras não são tributados. Lucros e dividendos do Brasil não tributa, lá fora é tributado, gente. Por que isso acontece? Porque nós somos uma colônia de exploração, de especulação. Os caras vêm para cá para especular. E aí a mídia fica dizendo que são investidores. Investidores é o pau. Investidores é o pau. Eles vêm para cá para especular. Você viu que no ano passado teve uma alta do dólar? Vocês se lembram? Isso daí é porque esses especuladores vêm para cá, ganham dinheiro aqui e mandam para a terrinha deles. Tira os dólares para cá para botar lá para a família deles, para os funcionários deles lá de fora, né? Das estatais deles, tipo a Equinor de petróleo, que é uma estatal norueguesa, que pegou o nosso pré-sal aqui, que patrocina a Rede Globo, tá? Vai lá para fora, né? Que esse povo aqui não acredita no próprio povo, não tem orgulho do próprio povo e diz, não, esses caras têm que ser multinacionais, né? Tem que vir aqui para explorar. O pessoal concorda com isso. Concorda. Então o governo federal aderiu, aliás, vamos falar aqui, o Lula só pode concorrer porque ele aderiu a esse arcabouço fiscal, que é uma medida impositiva do neoliberalismo, tá? Poderia ter sido feito de outras formas, mas o Ocidente, olha só, o Ocidente, ele está combatendo todos os gastos sociais. Lá na Europa, eles arrumam essa guerra com a Rússia, da OTAN, com a Rússia, OTAN contra a Rússia, que é para botar na cabeça do povo que os russos vão invadir Portugal. E aí eles tiram os gastos sociais para botar em armamentos e outras coisas também. E outras coisas, entendeu? O Trump faz a mesma coisa. O Trump está destruindo os gastos sociais, botando dinheiro mais ainda na mão dos mais ricos para comprar armamento. Então, essa é a desculpa. E como nós somos uma colônia, nós temos que ficar quietos, caladinhos. Se eles não podem crescer, nós também não podemos crescer. O Ocidente não pode crescer. Então, eles ficam doidos, esses economês aí, esses caras ficam doidos quando anunciam que o Brasil cresceu 2,5%, que o desemprego está baixo.
Eles ficam doidos. Tem que ter uma alta de desemprego. Eles consideram o cara empregado o catador de latinha, o lavador de carro. Eles consideram como um cara empregado. Tá? Então você não pode ter gastos sociais, não pode ter desenvolvimento, principalmente numa colônia. Então o que acontece? Mesmo que o governo arrecade esse valor aqui, por que eles estão chateados? Que é para conseguir cumprir a meta fiscal. Ah, Ricardo, mas tendo um gasto extra só seria viável se você tivesse um planejamento. Para isso, tendo uma arrecadação maior, nós vamos usar para desenvolvimento dos professores. Tem isso? Não tem isso. Não tem. Nós não temos um planejamento no nosso país. Aliás, no Ocidente, o Ocidente está sem planejamento algum. Ao contrário da China, ao contrário da Rússia, até mesmo do Irã. O Irã tem um projeto deles de desenvolvimento de energia nuclear, o que nós deveríamos ter aqui no interior do nosso país, no nosso Nordeste. Nós não temos terremotos aqui, não temos vulcão, enquanto os japoneses tinham lá a usina de Fukushima, estão lembrados? Mesmo com o tsunami lá, eles tinham lá. A França tem as usinas nucleares deles lá, que eles pegam o urânio lá da África, da colônia deles, que agora estão levando um pau lá na África, né? Ou seja, eles ficam ricos porque nós somos pobres. É uma transferência que tem de renda daqui para lá, gente. Tá? Então o governo federal aderiu a isso. Aderiu a isso. Então não adianta você ter uma arrecadação dos mais ricos, porque você tem um limite de teto de gastos. Você não vai poder utilizar. Ah, mas tinha um dinheiro para usar na educação. Olha só o que aconteceu, gente. Esse pé de meia aí do governo é mais uma assistência social, tá? R$200 lá para o aluno. Esse dinheiro era para ser usado para melhorar o ensino do professor. Vão faltar professores, gente. Era para melhorar nesse aspecto. O que eles fizeram? Eles pegaram o gasto do pé de meia, 12 bilhões e meio, 13 bilhões, e colocaram na verba da educação. Pronto, cumpriu a educação. Então você vê aí escolas sem ar-condicionado, sem professores, que vai acontecer. Muitas escolas já não... professores de química e física não vão ter. Por quê? Porque tem muita gente aqui que quer botar religião na hora do recreio, tem muita gente que quer botar educação moral e cívica ao invés do ensino de química, OSPB ao invés do ensino de física, tá? Muitos já estão até falando, para que você vai querer aprender química? Né? Para quê? De repente é para ver quando o Jornal Nacional falar que os Estados Unidos está precisando de terras raras, você vai saber. De repente você saberia, lá na tabela periódica, elementos novos, como é que é o processo de extração, fissão nuclear. Você ia saber disso, mas não. Nós somos o país que tem um limite para tudo. Como está falando aqui, é um limite de teto de gastos. Mas eles estão ricos. Não. Aqueles caras do Congresso são os barões de antigamente. Eles são lobistas. É daí que até o pessoal da área de segurança acha que vai acabar com o crime organizado. Não vai, porque o crime organizado já está dentro. Eles fazem parte disso. Olha aí as bets, você está acompanhando a Copa do Mundo das bets? Copa do Mundo de futebol, de clubes, das bets, que botam jogadores lá, trabalhadores, para jogar meio-dia, embaixo do sol de verão. Eles não querem saber, não. Eles querem vender, como não estavam vendendo, teve uns jogos aí que até baixaram os preços, que eles não estavam vendendo, entendeu? Você vê valores bilionários
milênios de jogadores, tem até jogador que está impressionado, está chegando a bilhões de dólares jogadores. Isso é o maior escândalo de lavagem de dinheiro da face da terra. O que acontece no Brasil, pessoal, costumo falar lá de fora, porque nós somos mais um especulador. Nós não temos, nós somos limitados. O teto de gastos já vem com esse teto, limite, e tem os caras que falam de liberdade. Eles querem liberdade, mas são a favor desse arcabouço fiscal, desse limite de teto de gastos que vem desde lá do governo do Michel Temer. Inclusive, até os que falam isso, que querem liberdade, aderiram a uma coisa que se chama limite. Então você só acaba com isso através de uma revolução, de uma mobilização. O que o governo federal deveria ter feito? Lá logo depois do dia 8 de janeiro já mandava lá o fim da jornada 8x1. Esse tipo de pauta é que vai destruir com esses caras. Eu acho, sinceramente, o que o governo estava achando, né? Qual era o pensamento do seu Haddad e do Lula? Estou organizando as contas todas aqui bonitinho, estou cobrindo lá com o que o Bolsonaro deixou de fazer, deu calote, dos precatórios, né, distribuiu cesta básica na época de eleição. Nós vamos organizar tudo de bonitinho. E aumentou a taxa Selic, para os especuladores ganharem mais uma grana, né, mas é o maior do mundo, olha aí, ó. Não é só o futebol, agora nem o futebol, né? A maior taxa do mundo. E aí, quando o governo manda um decreto, o Congresso vai lá e derruba. Aí deixa os caras irritados. Por isso que eles ficaram irritados, que pelo menos ia fechar lá, para você concorrer a uma eleição, você olha, viu, cumprimos as metas todas, fizemos tudo certinho. Aí veio o cara da rasteira. Sabe, eu não sei, parece que esse pessoal daí que se diz de esquerda hoje, o futuro não é mais como era antigamente. Eu acho que esse pessoal é muito inocente. Muito inocente. Eles acharam, mesmo caindo na popularidade, eles já sabiam disso, que ia ter uma queda na popularidade, mas pelo Bolsonaro estar fora do jogo, eles acharam que dava para suportar, que não ia ter um concorrente. Acontece que não. O negócio piorou. Foi para baixo mais ainda. Então eles já começaram uma campanha. Falando as mesmas coisas que diziam antes da eleição. Né? Que vamos combater isso, tal. E estão usando esse momento, né, já para começar a mobilizar. Porque eles são eleitoreiros. Só em época de eleição é que eles começam a fazer algum tipo de mobilização nesse sentido. Tá? Vocês podem comparar aí. E agora eu estou aproveitando esse momento. Não é novidade para ninguém que o Congresso Nacional, esses caras daí já pegam a mamata há muito tempo. Vou repetir, eles já pegam isso desde o ano passado, ano retrasado, desde que o Brasil foi descoberto. Já há muito tempo que eles fazem isso. Não é de hoje. Não é de hoje. Nós só vamos conseguir alguma coisa mobilizando a massa trabalhadora, botando pautas do trabalhador, o que o governo insiste em não fazer. Eu já falei, muita gente, já perdi uns inscritos no canal aí, quando eu digo que esse governo não é mais um governo que você pode se considerar de esquerda, ainda é um governo assistencialista. Porque a massa, deles ainda está com os mais pobres. Mas olha só, os democratas lá nos Estados Unidos, que esse governo está se espelhando, se deram mal e não aprende. O que acontece? Isso cria uma confusão nas pessoas. As pessoas ficam confusas, não entendem. Isso daí é governo de esquerda e acaba por prejudicar a própria esquerda. Tem muitos companheiros aí na qual eu discordo que na próxima eleição, é o caso do Humberto Matos, do companheiro Humberto Matos,
que ele vai concorrer lá por um partido que está na coligação com o governo. Vai se queimar. Definitivamente tem que sair desse modo de coligação. Tem outros que falam até que não, o governo sempre fez coligação. Pessoal, essa frente ampla aí apareceu depois do primeiro turno. Não veio antes do primeiro turno. Aconteceu, a Simone Tebet concorreu a presidente. Ela veio depois. Isso aconteceu depois. A ponto de entrar no governo foi após, não veio antes, não. Aconteceu outra vez, aconteceu, mas agora foi mais decisivo. Eles já estavam com um discurso preparado de uma mobilização, porque senão a ditadura pode voltar no Brasil. E se a ditadura vai voltar no Brasil, ninguém faz nada. Porque você, lamentavelmente, tem uma esquerda bem galinha aí. Uma esquerda que tem limite para os gastos, mas não impõe limite para esses caras. Eles fazem isso tudo, esculhambam com a Marina, quebram o Congresso, fazem um monte de coisa porque não tem limite. Não tem ninguém para peitar esses caras. E outros companheiros também, em vez de ir lá, vai lá brigar com o Gilvan da Federal, ficou aqui falando que o outro recebe dinheiro de terrorista, que está sendo patrocinado pela China. Vai lá brigar com os caras, não faz. Não faz. É uma covardia. Isso tudo que está acontecendo no Ocidente é falta de mobilização da esquerda e estão confundindo os eleitores, estão confundindo o povo com essa linguagem daí de que vai ajudar o pobre. Não vai, porque já tem um limite de teto de gastos que não vai ter como fazer. O governo poderia ter feito alguma? Poderia ter aqui dito que a meta fiscal não ia ser déficit zero, poderia passar um pouquinho, né? Mas, sei lá, o Haddad é aquele rapazinho lá que é ótimo, é bom fazer tudo certinho, mas para entregar para a mão dos outros. E aí vai entrar um outro governo, vai fazer com o Bolsonaro, dá uns calotes, arrebenta tudo novamente, né? E assim a gente vai seguindo a nossa vida de esquerdinha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário no final, compartilhe o vídeo. Muito obrigado.